Iniciando nosso dedo de prosa com Davidson Salles, a minha convidada especial é ela, Fernanda Lima. Seja bem-vinda ao nosso programa, Fernanda. Obrigada, David. Fala pra gente quem é Fernanda Lima. Fernanda Lima é mãe, esposa, gestora, filha de produtor rural, nascida e criada no meio rural, apaixonada por cavalos, por pessoas, né? Por isso a escolha da profissão gestora de pessoas. E eu nasci em família de empresários, né? Meus avós, meus pais, meus tios. E a família sempre envolvida em cavalgadas, vaquejada, timpém, prova de tambor. E Fernanda não sabe viver longe dessa essência simples, corriqueira, mas que também se mobiliza, né, em apoiar e ajudar outras mulheres. A mulher estar onde ela quiser e fazer o que ela quiser. Ô, Fernanda, fala pra nós o porquê da Fernanda Lima tomar essa iniciativa de fazer essa cavalgada, a primeira cavalgada do Batom de Santana do Paraíso. Fala pra nós. Ô, Deison, esse sonho, ele nasceu, na verdade, há muito tempo. Mas, como é um movimento, né, que exige muita dedicação e tempo, no corre-corre do dia a dia, eu nunca pude estar tirando esse tempo. E esse ano eu decidi, né, me dedicar a essa causa. Uma amiga minha me apresentou a AMAR, que é a associação que está sendo o centro, né, do nosso evento, do nosso movimento pelas mulheres. E conversando com as minhas amigas, colegas de trabalho, eu vi essa necessidade, né? Santana do Paraíso sempre teve eventos voltados para o cavalo, mas nunca teve um evento voltado para a mulher, né? E como eu participei de várias edições em outras cidades, porque a Cavalgada do Batom tem uma história lá atrás, né? Um grupo de mulheres que sempre se reuniam enquanto os maridos saíam a cavalo. E elas ali no bate-papo resolveram, por que não? Os homens ficarem aqui e nós mulheres saímos a cavalo. Daí nasceu, isso há mais de 25 anos atrás, uma cidadezinha em Minas. E com isso, o nome Cavalgada do Batom foi ganhando força em vários municípios. E hoje é espalhado por todo o Brasil, né? A gente acompanha aí pelas redes sociais e as edições que a gente consegue estar participando, a gente vai, participa e é muito gostoso. Porém, quando eu decidi fazer a cavalgada, eu falei com meu esposo, eu não quero fazer mais uma cavalgada. Eu quero algo com propósito. E como a minha amiga Edneia havia me apresentado a AMAR, eu resolvi juntar, né, a questão da violência contra a mulher. Porque, infelizmente, a informação, a população não conhece, não se aprofunda nesse assunto. Às vezes as pessoas pensam que a violência contra a mulher é apenas uma agressão física deles. E está muito além disso, né? E estudando, pesquisando a respeito, conversando com uma amiga minha que é delegada da mulher, e eu falei, não, é isso. E estamos aí,
né, buscando forças, apoio, patrocínio, participação, porque cada kit adquirido, ele tem uma parte voltada, né, e até mesmo alguns dos nossos fornecedores já entram como fornecedores e como patrocinadores em prol dessa causa. A gente sabe que promover eventos não é fácil, ainda mais um evento desse porte, como você está promovendo, a gente sabe que um evento que vai movimentar o Santana do Paraíso e todo o Vale do Aço. A gente sabe que eventos como esse movimentam, ainda mais nessa área nossa aqui. Não é fácil. E ainda mais que a gente está, como você mesmo disse, alguns patrocinadores já estão ajudando. Mas a gente sabe também que se a gente, o principal, se pudesse e conseguisse, era o apoio político, né? Alguns deputados, prefeitos da região. Hoje eu tenho o apoio do Capitão Torres, temos também o apoio do Índio, que é o nosso vereador, e estamos, né, com uma parceria com um deputado federal, e na próxima semana nós vamos estar divulgando essa parceria, e é uma parceria, sim, Davidson, não é uma parceria para cavalgada, é uma parceria para dar uma continuidade com a AMAR, né? Porque não adianta a gente fazer todo esse movimento e ajudar só na festa, só no período da festa, não. O que a gente quer é algo contínuo, e na cavalgada do ano que vem, né, isso ainda esteja funcionando e continue funcionando e conseguindo ainda mais pessoas, né, e que de repente a gente consiga estar estendendo para outras entidades. Igual, por exemplo, nós tivemos muitas pessoas, mães, nos procurando para que filhos autistas pudessem participar da cavalgada montada. Foi aonde a gente falou, por que não abraçar essa causa também? E aí eu fui também procurar conhecer a Ecoivida, lá no Clube do Cavalo. Tive todo o apoio do presidente do clube, né, do pessoal da Ecoivida, do núcleo Vale do Aço, do Manga Larga. E a gente também está fazendo um trabalho com essas crianças. Né, porque aí, muitas das vezes a pessoa tem um cavalo que eles não usam mais, mas que para a instituição é muito bem-vindo, é muito útil. Através desse cavalo, você pode ajudar muitas crianças, né? Porque o trabalho feito com o cavalo e essas crianças, até mesmo adultos, a gente vê um resultado e uma evolução gigantesca. Então é muito importante a gente também dar ênfase a essa causa. A gente, igual mesmo falando, que a gente estava dificuldade no evento aí, mas a peça fundamental para você ter essa iniciativa, como você falou até no princípio, é o apoio principalmente da sua família, né? Porque você é mãe, você é esposa, né? E para lidar com isso, a correria que é para organizar um evento, a gente sabe que o tempo é curto em casa, muito corrido, com a família. Você recebeu o apoio da sua família, né? Total. Minha filha é estudante de medicina, conseguiu pra gente, né, com a faculdade, um dia de atendimento lá na AMAR, que é muito importante, os voluntários, sabe, David? Às vezes as pessoas pensam que a ajuda é só financeira, mas eu até estava comentando com você que as mulheres que vivem lá na AMAR, elas têm um domingo por mês aberto à visita da família. Porém, como a associação atende mulheres de todo o país, nem sempre elas recebem visita. Às vezes, durante os 9 meses que elas ficam lá, elas não recebem uma visita. Então, é importante você estar indo visitar, né? Igual o primeiro dia que eu fui lá, nossa, que eu saí de lá, eu falei com meu esposo, a gente é muito pequeno, sabe? A gente é muito ingrato. Aí eu falei, meu Deus. E a gente pode fazer tanta coisa. E às vezes coisas pequenas pra gente,
mas que para elas faz toda a diferença. Então, assim, meus pais, meus irmãos, minha filha, meus amigos abraçaram comigo essa causa, meu esposo, assim, me dá total apoio, sabe? E a gente fica muito, como que eu vou te explicar? Eu vou falar que eu sou uma Fernanda diferente depois que eu conheci a Mar. É igual você falou, a gente é mulher, a gente é mãe, a gente é filha, irmã, mas quando você vê mulheres na situação que eu vi, a vida muda. Você repensa tudo. E é isso. Foi o que aconteceu comigo. A gente vai para um breve intervalo, mas depois do intervalo você vai explicar um pouquinho. Fala um pouquinho da AMAR pra gente, porque tem muita gente, até eu mesmo conhecia, ainda vou fazer uma visita lá pra gente já ver como é que é. E aí depois do intervalo você vai falar um pouquinho como é que funciona lá a AMAR, como é as visitas, tudo direitinho, você vai explicar um pouquinho depois do intervalo. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta com Dedo de Prosa com Davidson Salles, do meu lado, Fernanda Lima. A gente está falando no bloco anterior, Fernanda, a respeito da AMAR. E esse evento, a primeira cavalgada do batom, é para arrecadar fundos para a AMAR. E aí explica para quem assiste o TV Salles o que é a AMAR. A AMAR é uma associação para mulheres dependentes químicas, né? E ela hoje tem uma sede em Santana do Paraíso. Para quem conhece Santana do Paraíso, é fácil localizar. É na antiga Cachoeira de Baixo, né? Lá foi cedido pelo proprietário e adaptado para receber essas mulheres. Lá elas recebem um acompanhamento psicológico, né? Onde elas passam por oficinas e aprendem costura, bordado. Elas têm uma horta que elas cuidam. Então, elas têm o dia inteiro de atividade. Elas mesmas cuidam da casa, fazem a própria comida, plantam o que comem. E toda a arrecadação é feita através de doação. Temos uma verba, né, do governo muito pequena, que vai para pagar a psicóloga e a terapeuta, que são funcionárias fixas lá, mas o restante é por doações de empresas, de pessoas físicas e voluntários que vão até a AMAR para ensinar costura, bordado, né, fazer um lanche da tarde para elas, um dia da beleza, porque elas chegam lá, Davidson, muitas com anos de problemas, né, que causaram essa dependência química. Aí, muitas pessoas me perguntaram, o que tem a ver ajudar uma instituição que trata dependência química com violência contra a mulher? Tudo, né? A mulher, quando ela chega na situação de ser uma dependente química, é resultado de anos de violência, seja emocional, física, psicológica, né? E elas chegam lá sem autoestima, sem amor à própria vida. Elas não têm um pingo de... Como que eu vou te explicar? Elas perdem o brilho, sabe? E qual que é a função da AMAR, juntamente com a Cavalgada do Batom? Levantar essas mulheres,
mostrarem que elas não estão sozinhas, que elas podem e devem, né, lutar contra esse vício e recuperar a dignidade, podendo voltar para a sociedade, trabalhar, ter um relacionamento saudável, ser mãe, ser filha. É um resgate mesmo da pessoa que está ali dentro, adormecida por tanta dificuldade que a pessoa passou, né? Muitas vezes desde a infância. Fernanda, a gente sabe que agora você falou, ela recebe o apoio de psicólogos, a delegada, né, dá assistência lá também. Sim. E muita gente ainda que dá assistência que é voluntário lá, né? Sim, né? Graças a essas pessoas, a essas empresas, ela está de pé, né? Porque se fosse apenas a ajuda do governo, não era suficiente para manter, né? São 12 mulheres. Então, você imagina que tem medicação, né? Tem terapia, atendimento médico, alimentação, vestuário, produto de higiene. Então, tem muita coisa que elas precisam. E elas chegam lá sem nada. Eu vi caso lá, Davidson, de mulher que chegou lá que não tinha dentes. Elas nem sorriam. Mas graças a profissionais que podem ir lá resgatar essa autoestima, essa saúde, elas voltam a sorrir. Então a gente realmente depende. E a cada 9 meses chegam novas mulheres, porque elas têm um ciclo lá dentro, né? Só que a Mar, quando elas saem, elas não simplesmente fecham a porta para elas. Elas continuam de longe, dando um apoio. Fernanda, a gente vai com um breve intervalo, mas depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cavalgada, que é esse evento que você está promovendo aí no Quadro Aço, em Santana do Paraíso, é a primeira cavalgada do batom. Mas depois do intervalo você vai explicar para a gente como é que funciona a questão dos kits, quantos kits ainda tem disponíveis, se tem espaço ainda, quem quiser adquirir o kit, mas depois do intervalo, beleza? De volta ao nosso dedo de prosa com o São Sá, do meu lado, Fernanda Lima. Ô, Fernanda, vamos falar agora, nesse bloco, a respeito dos kits para a cavalgada do batom. Como é que está o funcionamento dos kits? Ainda já encerrou? Fala pra gente. Ô, Davidson, a nossa expectativa era finalizar no início desse mês, né? Porém, nós tivemos algumas pessoas que deixaram para a última hora. E eu consegui conversar com os nossos fornecedores e estendemos até dia 15, né, a venda dos kits. E é muito importante deixar claro, Deison, que a festa é para todos, mas a cavalgada é só para elas. Então, não será permitido, né, homens no trajeto. As mulheres podem ir a cavalo, de bicicleta, de carro, mas apenas elas. Enquanto isso, os homens vão ter um momento lá no sítio, onde vai ser a confraternização. Enquanto as mulheres permanecem no trajeto, eles vão poder ter um momento deles, que nós colocamos como Boteco dos Homens, né? Vai ter mesa de truco, rodada de cerveja, comida de boteco, sinuca, totó e modão, né? Enquanto isso, as mulheres vão no percurso, puxadas pela carretinha madeirada,
Samuel Moraes, DJ Gabriel, Carretinha dos K, Carretinha do Pedrão, e nós vamos ter uma parada por frito, né? E as mulheres também vão ter esse momento de descontração durante o percurso. Algumas surpresas que eu não posso revelar, né? Porque, como dizer, surpresa. Mas antes disso, vai ter, né, a nossa concentração. O pessoal pergunta muito. Vai ser às 8 horas, isso, na Cachoeira do Paraíso. Vai ter um café da manhã para todos, certo? Homens, mulheres, crianças. Vamos sair às 10 horas em ponto, não vai ter atraso, por causa, né, que nós temos os horários a cumprir com relação ao padre, que vai fazer a nossa bênção lá na Praça Matriz, e também lá no sítio, que vai nos recepcionar. Durante o trajeto, igual eu já disse, vai ter uma parada, com algumas surpresas para as mulheres. Lá no sítio, nós vamos ter várias atrações, né? E espaço kids para as mamães aí poderem aproveitar com monitores. O pessoal da baladinha kids vai estar lá. Vai ter touro mecânico e algumas outras surpresas que a gente está guardando para o finalzinho aí. Ô, Fernanda, quem está afim de adquirir o kit, consegue adquirir o kit somente com a Fernanda? Isso, tem no nosso Instagram um link, né? Tem o pessoal que está nos ajudando na organização, em que você entra pelo link, conversa lá no WhatsApp e seleciona o kit, né? Que te atende melhor, porque nós temos a área do camarote, onde é totalmente open bar e open food, tá? Ressaltando, gente, que não igual eu, né, estou acostumada a ir em algumas cavalgadas, simplesmente uma cumbuquinha de arroz e acabou, não. Inspirada na cavalgada de ferros, que é fantástica. Esse ano nós vamos estar lá em dia 31 de maio agora, com as meninas. O evento totalmente open bar e open food. Ah, Fernanda, o que tem? Um pouquinho de tudo. Tem açaí, tem salgadinho, tem mesa mineira, tem churrasco de picanha, alcatra, pernil, lombo, medalhão, né? Bastante diversão. A cachaça Rota 232 vai estar com uma barraquinha lá para degustação. E algumas coisas que eu não posso revelar, né, David? Porque a gente tem que fazer um suspense aí, porque senão a pessoa chega lá, não tem nem muita graça, né? Saber tudo. Mas tem muita coisa boa vindo por aí. Então, Fernando, quem quiser adquirir pode entrar em contato pelo link, né? Sim, no nosso Instagram. E aquelas mulheres que a gente sabe que a união das mulheres é forte, mas tem muita mulher que quer ir nessa cavalgada, mas não tem cavalo. Você adquirir o kit, pode ir com o seu carro? Pode sim. E aí tem também algumas pessoas, né? Alguns homens de Santana do Paraíso que não vão participar porque eles não podem ir montados, que estão alugando cavalos. Então é só entrar em contato lá no nosso Instagram, que nós passamos o contato do pessoal que tem, né? E às vezes tem algumas que ficam, que eu tenho medo, bora de carro, gente, né? Vai participar do trajeto e vai divertir. Porque a gente sabe que tem muita, que eu frequento muito evento, muita cavalgada por aí. Muita gente sabe, não, eu queria ir, eu estava querendo ir nesse evento, mas eu não tenho cavalo. Mas aí tá aí a Fernanda falando, se você está querendo ir no evento, pode comprar o kit. Sim. E comprar o kit, né? Para participar, comprar o kit. Porque o evento é fechado. De moto, de carro, mas tem que estar com o kit. Vamos falar aí também, o que é o kit? Fala aí pra gente, o que é o kit? Então, Davidson, o kit vem a camisa, proteção UV, a caneca com tirante, o boné e alguns brindes dos nossos patrocinadores. Beleza. Fernanda, deixa suas considerações finais, a gente está chegando no final do programa. Deixa suas considerações finais, agradecer as pessoas que estão apoiando a Fernanda nesse momento. Está aí aberto aí, deixa aí suas considerações finais. Davidson, eu não posso deixar de agradecer, né, primeiramente a Deus,
por estar abrindo as portas para esse projeto, este sonho, né? As pessoas que têm abraçado essa causa com a gente, as empresas, os colaboradores, né, que estão com a gente nesse projeto. Pessoal, tem lá no nosso Instagram todas as informações, né? Todas as empresas parceiras, qualquer dúvida é só chamar lá no link, que tem uma equipe para responder, para estar tirando todas as dúvidas, né? E é isso. Agradecer a vocês a oportunidade e principalmente, gente, a Marcela das Amazonas, a Karina Rabelo, que tem, assim, me apoiado em tudo, me ajudado muito, né? A Nayara, que é uma das organizadoras da Cavalgada do Batom de Ferro, que desde o primeiro momento em que eu decidi fazer, ela se colocou à disposição. A Sinara, que é a organizadora da Cavalgada do Batom de Mesquita, uma querida, sabe? É aquela pessoa, assim, que 11 horas da noite vem uma dúvida, né, que a gente deita, mas a cabeça fica ali, né? É a pessoa que eu posso contar sempre. A gente sabe que o desafio seu está sendo grande, Muito. Na organização está sendo a primeira cavalgada que está fazendo, mas graças a Deus a gente percebe que você tem o apoio, como você mesmo disse aí, das meninas das outras cavalgadas, igual você disse, as Amazonas do Aço e a Karina da Marcela, e o pessoal de Pé. As meninas de Belo Oriente. A gente se sente mais forte com certeza, principalmente de mulheres que principalmente. já fizeram páginas cavalgadas. Nós temos um grupo, né? E todas as organizadoras das cavalgadas de batom do país e também outras cavalgadas femininas, né? Que tem outros nomes. E, nossa, tem uma fofa, eu estava esquecendo, mas nem por isso é menos importante, a Áurea. A Áurea é a organizadora da Cavalgada das Amazonas de Timóteo. Quanto apoio, quanto carinho, dedicação, né? As meninas que foram eleitas embaixadoras, que estão fazendo os vídeos, a divulgação. Ai, é tanta gente, né? É muita gente, mas se eu tiver esquecido de alguém, pode voltar, perdão, mas pode ir lá no Instagram, que tem todo mundo lá, um textinho lá com carinho, e as meninas sabem, né? A união, eu sempre falo, não é competição, não é, sabe, porque a minha vai ser melhor, não. Cada evento tem seu propósito, cada evento tem, né, a sua força, mas nenhum aconteceria sem o apoio das outras mulheres, que são elas que no dia abrilhantam as ruas, e é muito bonito de se ver. Bom, a gente já vai encerrando o programa por aqui. Se Deus abençoe e permitir, até o próximo programa. A gente está marcando presença lá nessa grande cavalgada. E se precisar do apoio da TV para estar divulgando esse evento, entendeu? Ainda mais para esse evento tão beneficente, né? E a gente vai estar lá na marca para gravar lá também, entendeu? Se precisando da TV, estamos à disposição. E até o próximo programa, e assim se Deus nos permitir.